FIPs e FDICs. Tá? Hoje a gente vai poder bater um papo aqui, conhecer um pouco mais desse mercado que é um mercado novo para muitos investidores, que é a classe aí de fundos de investimento e participação em infraestrutura. E o Túlio conhece muito bem do mercado. Vou deixar você se apresentar, Túlio. Fica à vontade aí, depois a gente começa. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos pelo interesse, pela participação hoje aqui com a gente na Expert, um evento completamente digital. Acho que o tema hoje ele é um tema que está bastante sendo discutido em todo o mercado, que são investimentos de infraestrutura, principalmente agora com a necessidade de crescimento econômico nos próximos anos. Há uma agenda aí de destravar investimentos em vários segmentos de infraestrutura. Então, eu vou falar um pouco sobre essas possibilidades de investimento, os produtos relacionados à infraestrutura que podem ser acessados pelas pessoas físicas. Aqui na nossa Asset, a gente tem alguns produtos que podem ser, que a gente oferece para os nossos investidores, para os nossos cotistas. E eu acho que o principal deles, e é um ativo que a gente tem tentado desenvolver bastante aqui dentro da Asset, é essa classe de FIPs e Es. O que é um FIPE? Eu trouxe aqui 4 ou 5 slides para ajudar a guiar o nosso papo. Depois a gente tira a apresentação e parte realmente aqui para um bate-papo, para perguntas e respostas. Mas, basicamente, os FIPs e Es, né, que são conhecidos os FIPs de infraestrutura, é uma lei que foi criada em 2007, a Lei 11478. O que essa lei beneficia, né, principalmente a pessoa física que quer investir em infraestrutura? Ela dá o benefício fiscal, né, que já é muito conhecido por todos, né, com os fundos imobiliários, de que os rendimentos e os ganhos de capital, então, ou seja, se você compra uma cota a um determinado valor e vende ela com ganho, ele não é taxado, né, a alíquota é zero de imposto. Então, ou seja, é um produto para pessoa física isento, a tarifa de imposto é zero, e isso dá bastante atratividade, né? Eu acho que, começando por essa história, já existem alguns FIPs listados. Nós, por exemplo, da XP Asset, nós temos 2. Um deles é um fundo chamado XPOM 11, um veículo de 2013. E agora, mais recentemente, no ano de 2019, a gente fez o XPIE 11, que é um outro fundo que a gente já fez IPO, já fez um follow-on, inclusive esse ano, e que vem pagando rendimentos recorrentemente. E é justamente essa tese desses FIPs e ES. São veículos de renda. Para quem tem interesse, da mesma forma que existem os fundos imobiliários, o FIPE ele é um produto voltado para a renda, o nosso FIPE listado. Basicamente, ele pode investir em 4 segmentos, 4 subsetores de infraestrutura, que é o setor de energia, que é hoje o setor mais explorado pelos FIPs e ES, basicamente transmissão e geração. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre esses 2 subsetores. O setor de transporte e logística, então aqui dentro tem bastante coisa, desde aeroportos, a parte portuária, rodovias. Agora, recentemente, né, o terceiro setor aqui que a gente menciona é água e saneamento. Então, o setor de saneamento está bastante em evidência, principalmente pela aprovação agora pelo Senado do marco regulatório, que está aguardando a sanção presidencial, vai destravar uma série de investimentos, que é um setor super deficitário no Brasil. É importantíssimo os investimentos acontecerem. Então, são investimentos realmente muito grandes nos próximos anos dentro do setor de saneamento. E a gente tem alguma redação aqui que sempre vem outros setores prioritários, né? Irrigação e outros setores prioritários que englobam telecom, algumas outras partes aqui que a gente não menciona, que o nosso foco principal é em energia. Os instrumentos que a gente usa para participar através dos FIPs, né, na parte de infraestrutura, é tanto participação societária ou também debêntures conversíveis ou não. Então, pode ser feito desde uma participação de equity no capital social das empresas ou um instrumento de dívida através de debêntures, também pode ser usado pelos FIPs e ES. Tem aqui algumas regras básicas que a gente cumpre de longe, né? Ô, Túlio, eu queria interromper, acho que uma dúvida claro, recorrente com relação aos FIPs é para qual classe de investidor? São investidores gerais, são investidores qualificados, são investidores profissionais? Para qual que é o público, né, para esse tipo de investimento? Perfeito. Por ser um FIP, né, o investidor tem que ser qualificado, né? Há uma tentativa de mudar uma agenda para alterar, né, para que não seja qualificado, mas hoje o investidor ele tem que ser minimamente qualificado. A gente fez até no nosso IPO uma oferta 476, uma oferta restrita, que aí você, infelizmente, coloca para investidor profissional, mas depois de 90 dias, né, que acaba o período de lock-up, a nossa cota já é listada, qualquer investidor que é qualificado pode comprar essa cota. E agora também em outras ofertas, nós fizemos agora no início do ano uma oferta 400, aí sim nós atingimos um público maior de varejo, mas bem lembrado,
do ponto que eu estava falando aqui de mínimo de investidores, é um mínimo de 5 cotistas. Nós temos hoje quase 1.000 cotistas no fundo e nenhum deles pode ter mais de 40%. Então, a gente também está bem pulverizado, não tem nenhuma concentração de cotistas dentro do fundo, nosso passivo é bem pulverizado. Seguindo adiante, o que eu falo aqui no próximo slide? Puder passar, por favor, Bianca? Obrigado. Acho que aqui a gente mostra um pouco da nossa tese, né? Por que a gente acha que o FIP de infraestrutura listado é um bom investimento no cenário atual? Primeiro, pelo cenário de juros muito baixos, né? Os FIPs de infraestrutura, eles são projetos, né? A área de infraestrutura em geral, muito longos, né? São projetos de longo prazo, são 30 anos de concessão, 20 anos de contratos de venda de energia. Então, realmente são projetos de longo prazo e que eles sempre acompanham as curvas de NTNBs, que são as curvas do Tesouro Direto. Eles sempre tradam, né, os projetos de infraestrutura com algum prêmio em relação às curvas de NTNB. Ou seja, além de ter um prêmio para a curva de longo prazo, é um produto isento. Quando a gente coloca aqui esses 6 balões, né, de qual é a nossa tese, a primeira é a diversificação. A nossa ideia é diversificar o fundo, não ter só os ativos concentrados em um determinado setor. Hoje é muito concentrado em energia, por uma razão muito simples, que o setor elétrico tem muitas oportunidades, tanto leilões de transmissão, leilões de geração, mas a nossa visão é que no futuro os outros setores também possam ser setores alvos aqui do fundo. Então, o nosso fundo ele tem um escopo de atuação um pouco maior setorialmente. O primeiro, então, é a diversificação. Outro é o benefício fiscal, que eu já comentei algumas vezes, a isenção de IR para a pessoa física. O segundo é a tese de liquidez, né? Esses ativos, uma vez que você investe em um ativo de infraestrutura, é um ativo teoricamente ilíquido. Mas o fato da gente conseguir listar o veículo, né, foi a mesma coisa que os fundos imobiliários fizeram no passado, traz a liquidez para a pessoa física. Ou seja, você pode entrar em um produto desse e vender ele no secundário. Você não pode resgatar a cota do fundo, mas você pode transacioná-lo no secundário. Então, é uma liquidez que hoje o investidor pessoa física tem com esse produto de FIP listado. O quarto ponto é a questão de gestão profissional. Eu acabei atropelando aqui, não me apresentei, mas acabei agora aqui lembrando disso e vou fazer um gancho, né? A nossa equipe hoje ela é composta por 5 profissionais. Todos eles têm experiência no setor de infraestrutura. Eu trabalho há mais de 10 anos na área com investimentos voltados para infraestrutura. Estou há 2 anos e meio na XP, atuando nessa área dentro da Asset. Trabalhei no banco BTG Pactual por quase 6 anos e antes trabalhei também em outro fundo de private equity chamada Advent International, um fundo americano. Então a equipe toda aqui é uma equipe especializada que está fazendo a gestão, a alocação de portfólio para os investidores, para os cotistas, e que dá uma segurança também para quem não quer fazer uma alocação pontual em ações. O FIP dá essa diversificação através da gestão profissional. Acessibilidade, né, é o quinto ponto. Então, a gente faz aqui ofertas públicas recorrentemente, a nossa ideia é essa desse produto, com uma cota de R$25 mil. Então, ou seja, isso é na oferta, né? Se alguém quiser comprar uma cota hoje, pode comprar. Uma cota custa R$100. Então, é um ativo que é super acessível do ponto de vista de tamanho. E, mais uma vez, por último, é um ativo de renda, né? A gente busca... Acho que você trocou aqui, Bianca, mas, enfim, podemos continuar. O último ponto aqui, o sexto ponto, é ser um ativo de renda. Então, isso traz bastante previsibilidade, né, para quem quiser comprar um produto resiliente, gerador de caixa, que pague dividendos. E aqui é um tópico importante, né? Os dividendos dos FIPs e ES normalmente são dividendos que não são mensais. Diferente dos fundos imobiliários, que você tem um aluguel mensal, os FIPs e ES são empresas que a gente investe e que têm normalmente o pagamento de dividendos anual, possivelmente semestral. Dependendo se a gente tiver instrumentos de dívida, que no nosso caso também do XPI nós temos, a gente consegue ter aniversários aí um pouco mais recorrentes. Então, possivelmente trimestralmente a gente pode pagar dividendos. Então, acho que essa tese que a gente gostaria de passar, de que é um FIP listado. E passando aqui para o próximo slide, que eu falo um pouco... Eu só queria aproveitar aqui, até teve um questionamento, a gente tinha mencionado de investidor qualificado, o que qualifica um investidor para que ele seja qualificado é a quantidade de recurso que ele tem. Se ele tiver a partir de R$1 milhão, ele já é definido aí como um investidor qualificado, tá? Enfim, e eu acho que um outro ponto interessante que você tocou, ao que me parece, no mercado de FIPs, o marco regulatório aí no setor de energia, ele veio no primeiro momento, né? Até antes do que mercado do que o segmento de saneamento, transportes, etc. Então, é um mercado hoje dentro da classe de FIPs que é mais robusto, né? Então, você vê bastante
muitos FIPs listados aí com segmento de geração e transmissão de energia. Você mencionou com relação à previsibilidade aí, com relação aos rendimentos, é uma vantagem muito interessante também. Por mais que você não tenha os investimentos mensais, sendo pago mensalmente, assim como fundos imobiliários, você tem uma previsibilidade, uma segurança de que você vai receber aquele seu rendimento, um IPCA+, né, atrelado à inflação, investimentos aí de longo prazo, aí com duration maior. A minha dúvida e uma das perguntas aí que o pessoal sempre faz é com relação, poxa, por que os FIPs pagam amortização enquanto que os fundos imobiliários pagam rendimento, um aluguel? Qual que é essa diferença conceitual aí entre os dois no pagamento? Boa, Leandro. A gente investe, né, em concessões. Então, por exemplo, eu vou falar mais adiante, nos últimos 2 slides, a gente está já aqui no meio dos slides, sobre o setor elétrico. Então, por exemplo, uma empresa de transmissão. Como que funciona esse negócio? Vou adiantar um pouco aqui o caso para responder a dúvida do Leandro. Uma empresa de transmissão nada mais é do que uma concessão de 30 anos. Ela tem, então, o critério para você vencer uma linha de transmissão é o maior desconto que você dá na RAP. O que é a RAP? É a Receita Anual Permitida. Então, a ANEEL, junto com o Ministério de Minas e Energia, organiza os leilões por lotes. Então, vai ter um lote, por exemplo, você construir uma linha que tem, obviamente, uma distância, os equipamentos que são obrigatórios serem comprados, e aí você tem, obviamente, aquele investimento, em contrapartida você recebe uma receita anual permitida por 30 anos. Uma vez que você dá o desconto nessa RAP, você vence o leilão, você tem a obrigação de construir a linha, e aí você tem por 30 anos aquela receita. Então é um negócio muito previsível. A receita é dada por disponibilidade, as linhas de transmissão ficam disponíveis 99% do tempo. Falei um pouco disso para vocês entenderem agora num exemplo que eu vou dar dentro de linha de transmissão. Então depois você recebe a receita, tem todos os custos, paga a dívida, tem o dividendo. Os dividendos são os proventos que o FIP recebe para subir proventos para os cotistas. Então, quando você compra uma cota de um FIP, esse FIP, obviamente, ele tem vários investimentos, que é a nossa tese, né? A gente quer ter uma diversificação. Cada um desses investimentos vai alimentar o FIP, pagando proventos, rendimentos, que no final do dia, então, é um dividendo de uma empresa. Né? No final do dia, não é um aluguel, por exemplo, de um shopping, de um galpão logístico, de um ativo de laje corporativa. A diferença é que, então, quando a gente tem não é uma amortização de cota, realmente é um provento, é um dividendo, a não ser que tenha algum tipo de redução de capital, aí é outro instrumento contábil, mas só que, na maioria das vezes, aqui, quando a gente está falando de rendimentos, de proventos, a gente fala de dividendo. Então, eu dei o exemplo de, hoje, o ativo mais disseminado dentro dos FIPs e ES são os ativos de transmissão. Eu acho que, nesse sentido, a gente deixa mais claro aqui por que não é uma amortização de cota e por que é um dividendo, é um provento que a gente paga para os cotistas, são rendimentos. Perfeito, ótimo. Desculpa te interromper aí, se quiser passar pela apresentação. Vamos lá. Não, acho que assim, a gente pode até continuar mesmo sem a apresentação. Eu ia falar são 3 últimos slides, né, que basicamente um deles eu ia falar de setores e depois nos últimos 2 slides eu ia falar de 2 setores especificamente, que é o setor de transmissão e o setor de geração. Então, quando a gente fala de infraestrutura, do que a gente fala, né, de setorialmente? Eu já mencionei lá nos FIPs e ES, mas basicamente é o setor elétrico, setor de saneamento, setor de transporte, logística e telecom. Quando a gente olha para todos esses subsetores, os investimentos realmente são muito grandes. A gente não fala de um negócio pequeno, então tem muita oportunidade. E é a história do copo meio cheio e meio vazio. Né? O Brasil, do ponto de vista do investidor, ele tem tudo para fazer. Então, é uma oportunidade, obviamente, para nós brasileiros é um pouco triste, porque a gente realmente tem uma infraestrutura precária, mas é uma oportunidade para quem quer investir, quem quer ajudar a financiar, a ajudar a infraestrutura do país. Então, o setor elétrico ele tem leilões desde o ano de 2016, praticamente 2 vezes por ano. Esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai ter um leilão, que vai ser no final do ano, em dezembro. Era para ter sido 2, mas pelo Covid a gente acabou, o Ministério de Minas e Energia, postergando para dezembro. E os leilões de geração também. Né? Eu expliquei um pouquinho como é que funciona o setor de transmissão, mais à frente eu vou falar de geração. Saneamento, como eu já falei aqui hoje, a gente está falando de 600, 700 bilhões de reais. Realmente a nossa infraestrutura de saneamento é muito precária. Então, participar desses setores via concessões, que agora vai ter esse evento catalisador, que é o evento do novo marco, que dá o quê? Uma estabilidade para o investidor. Né? Infraestrutura, como é um negócio muito longo e é um jogo regulado, o que é importante? Você ter a regra do jogo bem regulado, ter agências reguladoras fortes. No caso, por exemplo, o setor elétrico, o Leandro mencionou. É um setor que ele já existe
há muitos anos. Então, ele está, desde os anos 90, com um marco regulatório bem estabelecido. O setor de saneamento agora ele vai começar isso. Então, vai destravar uma agenda de investimentos, que o investidor, quando ele olha, vocês, né, e nós também que fazemos a gestão, a gente quer ter a previsibilidade de que a regra não vai ser alterada. Então, o setor de saneamento, a gente está falando de muitos bilhões de reais de investimento. E para finalizar, o setor de transporte e telecomunicações, que aí eu coloquei aqui 3 principais de transporte, né? Rodovias, aeroportos e portos. Rodovias a gente já tem um marco também, já há algum tempo bem definido, tanto as concessões federais, em alguns estados também a gente tem concessões estaduais, que tem bom também risco regulatório. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem várias rodovias estaduais que já foram concessionadas, que estão chegando no segundo ciclo, está acabando o final da concessão e agora a gente vai ser relicitado, por exemplo, o exemplo aqui entre Rio e São Paulo, a Dutra, né, que é uma federal, aqui a Artesp, que é o órgão regulador de São Paulo, tem várias outras dentro do estado de São Paulo. O setor aeroportuário, né, é visível, quem viaja e tenha visitado aeroportos que foram concessionados, né, que começou em 2012, a diferença dos aeroportos da Infraero para os aeroportos que foram concessionados por iniciativa privada. O governo tem uma agenda aí de até o final do mandato concessionar toda a Infraero, então tem uma agenda também de privatização de aeroportos, agora em blocos menores, em aeroportos menores. E o setor portuário também é recente, né? Desde 2013 foi feita a Lei dos Portos, que permite terminais de uso privativo, concessões também dentro de portos públicos, que é uma matéria também que o Brasil carece de novos investimentos. Então, acho que dentro do setor de transporte, quando a gente fala de números, são cifras muito grandes. E por último, para concluir e fazer um wrap-up desse slide, o setor de telecom. Tem muita gente vendo, agora principalmente nesse tempo aí de Covid, né, a necessidade de telecomunicações, de cabo de fibra ótica, de torre de telefonia, de antenas, realmente para transmissão de dados. Então, hoje, principalmente depois do 3G, 4G e o ano que vem vai ter o leilão de 5G, a frequência é muito maior. Então, você tem que ter realmente intervalos menores de torres, de antenas. Isso é realmente uma agenda que vai trazer muitos investimentos. Para resumir esse slide, o que eu queria dizer com ele? São todos setores muito grandes. Então, a oportunidade que o setor de infraestrutura, quando a gente olha para o setor imobiliário, infraestrutura vai ser a próxima bola da vez. Vão ter investimentos muito grandes e os FIPs vão participar desses investimentos. Todos esses setores também, quando a gente coloca não só a questão em comum de ser infraestrutura e de ser grandes investimentos, são setores resilientes, né? Em alguns casos, a gente tem um pouco mais de risco de receita, mas são todos setores previsíveis, que geram caixa e que podem pagar rendimentos, ou seja, são setores que a gente gostaria de entrar e ter aqui exposição para o nosso fundo de renda pagar dividendos. Então, aproveitar a gente falou de amortização e rendimentos, enfim, tem uma dúvida aqui com relação à amortização. Se ela reduz o valor da cota no mercado, como nos fundos imobiliários, ou apenas o valor patrimonial do FIPE? Reduz, sim. A cota fica X, então, a partir do dia que a gente anuncia, né, aquela cota ela fica X. Então, teoricamente, ela reduz os rendimentos no valor da cota, exatamente como nos fundos imobiliários. Similar com os FIIs. Exatamente, exatamente. Ótimo. Deixa eu falar de amortização. Acho que vamos seguir, depois a gente até fala um pouquinho mais a respeito do XPI também, tira dúvida com relação a que compõe o fundo, se tem dívida lá dentro, não tem, enfim, se quiser ir passando os pontos aí. Boa. Aqui agora, para a gente concluir, a gente sair da apresentação e ficar mais no bate-papo, são 2 slides. E eu trago aqui os exemplos do setor elétrico. O que é o setor de geração e a parte de transmissão? Basicamente, nesse slide, né, a gente tem esses 2 primeiros gráficos do lado esquerdo. Né? Primeiro é a nossa capacidade instalada, é a matriz energética brasileira, que são mais de 160 gigas, e majoritariamente, né, felizmente, o Brasil é um país que é rico em rios. Então, tem muita usina hidrelétrica e outros países, obviamente, têm mais dificuldade. Nossa matriz ela depende muito de chuvas. Obviamente que ela precisa também de ter uma segurança com as térmicas. Né? Cada vez mais também cresce a penetração de eólicas e solares, que são energias renováveis, que, obviamente, é uma tendência mundial. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a visão geral, né? Por que a gente gosta de geração para FIP de renda, para FIP de infraestrutura? Porque dentro do ambiente de contratação regulada, que a gente chama de ACR, os contratos são de longuíssimo prazo também. Então, existe lá o leilão da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, as distribuidoras formam um pool, compram energia por 20 anos. Obviamente, os geradores vendem essa energia para as distribuidoras, então é um mercado super pulverizado, muito estável, altamente regulado e muito previsível. Quando você olha aqui dentro da matriz, eólica e solar
são as duas mais previsíveis, né? Solar é um negócio muito previsível. A gente tem algumas variabilidades dentro do setor elétrico de geração, que a solar é a que tem menos variabilidade, menos volatilidade, ou seja, gera muito próximo daquilo que você espera. Então, é quase um reloginho o negócio. A gente gosta muito, então, do setor de geração por essa razão. Ou seja, são contratos longos, reajustados por inflação, e são contratos também que a gente tem uma previsibilidade grande da geração de receita, consequentemente, dividendos. Indo para o último slide, para a gente agora ficar mais no bate-papo, falar um pouco sobre o XPE, eu já adiantei aqui, vai ser bem breve mesmo, eu ia falar sobre transmissão. E eu acho que esse mapa também é super interessante, né, para vocês entenderem a dimensão continental do nosso país. Normalmente, no Brasil, onde você gera energia, não é onde você consome energia. Por essa razão muito simples, existem as linhas de transmissão. Então, por exemplo, a gente tem hoje usinas no meio da Amazônia, que dificilmente hoje seriam construídas pelo impacto ambiental, mas obviamente que a usina já existe, você tem que trazer a energia de onde ela é gerada para onde ela é consumida. Da mesma forma que no Nordeste, hoje, em regiões de boa insolação e radiação, você tem usinas solares ou até usinas eólicas com bom índice de ventos, que você, uma vez que constrói, você tem que trazer uma linha de transmissão, fazer subestações, mudar a tensão. Então, basicamente, para a gente ter uma ideia, né, de como funciona esse ambiente de transmissão no país, eu acho que esse mapa fica bem ilustrado. E aí, assim, quando a gente fala do setor, eu já mencionei rapidamente, mas é um setor que você tem 30 anos de receita anual permitida, praticamente fixa essa receita, é uma receita que a gente tem pouca variabilidade, porque ela é dada por disponibilidade. Então, uma vez que esse projeto de linha, de subestação tenha sido bem construído, é muito previsível. Então, é um negócio que tem um fit perfeito, um encaixe perfeito para um FIP de renda. Na maioria das vezes, quando vocês olharem no mercado os FIPs de renda, eles vão ter ativos de transmissão. Os nossos, todos têm ou transmissão ou geração. Então, quando a gente olha para o setor também, futuramente eles vão ter novos investimentos, vão ter leilões. Então, assim, queria ser breve aqui nessa apresentação, mas o nosso papo hoje aqui ele é um pouco mais didático, um pouco mais básico, e deixar vocês perguntarem, tirarem dúvidas. A gente pode falar sobre os nossos ativos, a gente pode falar sobre os nossos fundos que pagam rendimento. A gente teve ao longo de um ano aí 3 rendimentos pagos. No novembro do ano passado o XPE pagou 2,50, esse ano a gente pagou em fevereiro 3,59 por cota e agora mais recentemente 1,73. Então foi um rendimento de mais de R$8 por cota, né, no horizonte de um ano. Não conseguimos mais uma vez pagar mensal, mas são recorrentes, são aí trimestrais, semestrais os pagamentos. E, enfim, infraestrutura tem muita coisa para a gente falar. Eu queria deixar um espaço para vocês perguntarem, o Leandro fazer comentários. Tem uma dúvida aqui, já aproveitando, fazendo um gancho para o XPIE, com relação aos FIPs, né? Se os ativos que compõem esses FIPs são instrumentos de dívidas de empresas ou participação nessas empresas. E aí, já puxando o gancho do XPIE, como que é a estrutura do XPIE, quais são os ativos que tem lá dentro? Boa. Legal, Leandro. Vou falar então sobre o XPIE. O XPIE 11 foi um veículo que a gente começou em abril de 2019. A gente fez um IPO de 146 milhões de reais. O fundo foi investido. No início do ano, agora, a gente fez um follow-on, nós captamos mais 60 milhões de reais. O fundo está 90% investido, né? Os investimentos são em 3 ativos de transmissão, desculpa, a T1Z, a LC Energia e a Camptiba, e 2 ativos de geração solares. Então, para ficar bem fiel à minha apresentação, o nosso foco principal e os nossos principais ativos são ativos do setor elétrico, de geração e de transmissão. Quais são os instrumentos, agora que o Leandro perguntou? Nós temos desde equity direto, né? O que significa isso? Nós compramos, através do FIP, participação societária em projetos. Então, nós somos sócios, em alguns casos majoritários. No caso, por exemplo, Sol Maior, é uma planta solar no estado do Tocantins, no município de Miracema, que tem um contrato de 20 anos. Foi um leilão de energia de reserva. É um preço ótimo, é um contrato, é um ativo já operacional desde 2019. Então, lá nós temos o quê? Equity, nós somos sócios, temos 80% dessa planta. Ao mesmo tempo que em outros projetos, nós fizemos instrumentos também de dívida. Pode ser dívida conversível, pode ser uma dívida, obviamente, puramente simples, uma debênture, não necessariamente ser uma dívida conversível. E aí, cada um desses instrumentos tem rendimentos, no caso da dívida, é uma renda fixa. E algumas vezes a gente fez, por exemplo, na Atom, que é o nosso projeto de geração distribuída, na ET1Z, que é o nosso projeto de transmissão, e na LC Energia, fizemos instrumentos de debêntures conversíveis. Então, por um período, vão ser dívidas, os nossos instrumentos dentro desses veículos. A partir do momento que
é pré-estabelecido lá a entrada em operação desses ativos, ela é convertida a dívida em equity. Aí nós passamos a ser sócios. Então, a gente tem muita criatividade aqui para fazer os investimentos. Cada empresa, cada empreendedor, cada caso é um caso, tem uma demanda. Então, muitas vezes alguém quer vender, né? E aí a gente vai lá e compra. Ou às vezes o cara quer um sócio, a gente fica sócio do negócio. Ou às vezes ele quer passar um período de obra ainda, a gente vai lá e faz uma dívida conversível para se proteger. Então, a gente é bem flexível. Tudo que permite dentro da lei a gente faz, né? Que seria ou equity ou a dívida. Mas para ficar claro, aí dentro do nosso portfólio desses 5 ativos, nós temos tanto equity quanto dívida. Excelente. Vamos para a próxima pergunta aqui. Eu acho que, bom, tem uma preocupação que o mercado de energia em si, a nossa matriz energética, o setor elétrico como um todo, ele é bem atrelado ao crescimento do país, ao crescimento ou não do PIB, correto? Então, é um segmento que o governo está de olho, se preocupa na regulamentação dele, mas assim, no final das contas, a gente tem que ter um balanço aí de oferta e demanda. Como é que está esse balanço hoje? Você enxerga um risco para esse segmento, para o fundo, dado a desaceleração econômica que houve nos últimos meses? Ótima pergunta, Leandro. E isso eu vou fazer um gancho até com o momento atual, né? O que aconteceu nesse cenário do Covid, da pandemia? Obviamente que todo o cenário aí, algumas cidades, lockdown, quarentena, a atividade industrial, do serviço caiu bastante. O que isso impacta no setor elétrico? Uma queda de demanda das distribuidoras. Então, houve uma redução em alguns casos até de 15%, e concomitante à redução da demanda das distribuidoras, houve menos consumo mesmo, que houve menos produção industrial, etc. Houve um aumento da inadimplência, né? Da ordem também varia de cada distribuidora, de cada estado, mas por volta de 14%, 15%. Então, houve uma frustração de receita dentro do sistema elétrico de quase 30%. Vamos somar as duas, né? Tanto queda de demanda quanto o aumento da inadimplência. O que foi feito, né? Foi feito o que ficou conhecido no mercado como conta Covid. O governo, através do BNDES, um pool de bancos, organizou 16,1 bi de auxílio a essas distribuidoras para injetar realmente liquidez nessas companhias, para que elas não quebrassem. Porque se essas companhias de distribuição quebrassem, que a distribuidora é a porta de entrada do setor elétrico. Todo mundo recebe a conta de luz em casa da distribuidora de energia. E essa conta de luz, né, cada um paga um pouquinho de todo o sistema, da distribuição, da transmissão e da geração. Como foi feito esse socorro, não houve o efeito dominó. Então, felizmente foi estancado o problema da liquidez. Obviamente que essa conta vai chegar, todo mundo vai pagar um pouco também desse empréstimo. Vai ser, obviamente, pulverizado, mas era importante para que o sistema continuasse vivo. Então, as transmissoras e geradoras, nesse cenário, elas não foram impactadas, não houve um efeito de risco de crédito. Elas continuaram recebendo as RAPs, as receitas anuais permitidas, os PPAs, que são os contratos de venda de energia no setor de geração, mas a sua pergunta ela é bem pertinente, né? Houve, então, nesse contexto, uma redução da demanda. Mas quando a gente olha para o Brasil e olha para o histórico do país, né, quem tem um pouco mais de experiência viveu apagão em 2002, risco de apagão em 2014. Então, o Brasil ele sempre cresce um pouquinho o PIB, falta energia. Então, obviamente que esse momento agora ele é muito pontual, talvez o próximo ano, esse ano, a gente não tem uma demanda muito grande por geração, mas uma vez que o país volte a crescer, né, que a atividade econômica volte, a gente precisa de projetos de geração, a gente precisa de estabilidade na matriz energética. Então, tentando responder o que você perguntou, Leandro, contextualizando o momento atual de perspectivas futuras para o setor elétrico. Uhum. Perfeito. E você enxerga, uma das outras perguntas, se você enxerga qual que é um eventual risco para o fundo aí que você possa, de certo modo, impactar nos dividendos pagos? Tá. O que a gente tem, né? O nosso fundo, mais uma vez, a exposição que ele tem são em setores altamente previsíveis, né? Alguns projetos estão em fase final de obra. E, enfim, a gente tem total segurança, né? O acompanhamento que a equipe de gestão faz dos ativos, dos investimentos, é muito próximo. Então, toda vez que acontece algum problema, até mesmo agora, né? De novo pegando o gancho de Covid, a gente tinha alguns projetos que estavam em obra e que aconteceram várias restrições, né? Nenhuma das obras pararam, que eram obras essenciais, só que a gente teve que diminuir a quantidade de pessoas, aumentar o espaçamento, né? Distanciamento social que agora foi exigido. Isso, obviamente, impactou, né, na obra. As obras elas tiveram uma redução da velocidade como ela estava sendo entregue, nada crítico, a gente está muito tranquilo com o nosso cronograma.
tudo vai ser entregue no prazo e também, principalmente, dentro do custo orçado, isso é o principal. Assim, riscos que estão inerentes aos setores são esses. Uma vez que o prédio está pronto, o risco é muito baixo, mas até ele ficar pronto, o nosso portfólio hoje ele é um mix. Nós temos mais ou menos 50% do portfólio operacional, sem risco de obra, financiado, 50% em fase final. Quando eu digo fase final, um horizonte de mais ou menos 10 meses para essas obras serem concluídas. Então, acho que assim, dos dividendos, o ponto principal é esse, assim, seria alguma obra que escorregasse, mas... É o ponto que você falou, você tem contratos atípicos, contratos de longo prazo, com uma previsibilidade em termos aí de receita, correto? Então, acho que o maior risco, no caso, seria mais riscos regulatórios, talvez, e concessões para você aumentar ou não o fundo. Se de repente o governo fala que não vai ter mais leilão, por qualquer motivo que seja, ou estatizar tudo o processo e tirar do mercado aí das privatizações, enfim, deixar isso tudo controlado pelo governo, pode ser um risco, mas no sentido de você originar novos ativos, né? Para que está dentro do fundo operacional contratado, não tem risco. Está funcionando lá perfeitamente. Né? Eu acho que hoje o risco ele está na outra ponta até, né? Embora alguém possa enxergar, o governo pode parar de fazer leilões, na realidade, acho que assim, o grande... a prática que está sendo implementada é mais de privatizações, né? De concessões. Então, o governo agora é um pouco mais liberal. Isso, para quem investe, é atrativo. Então, tem possível privatização da Eletrobras, né? A Eletrobras vendeu várias distribuidoras. E mesmo que você falou, por mais que houvesse, que parassem as novas concessões, o mercado secundário ainda é muito efervescente, né? Você tem muitas oportunidades de comprar, fazer um M&A, comprar um ativo de alguém que queira reciclar capital, tem ativos que estão sendo implementados. Então, o setor elétrico é muito grande, tem várias empresas listadas muito grandes, e o Brasil é um mercado consumidor muito grande. Então, a gente tem, até pela nossa tese de diversificação setorial, isso é um hedge que a gente tem. Se eventualmente o setor elétrico ficar pior, ou ele tiver uma parada, não crescer, a gente vai ter, por exemplo, exposição a saneamento. Ou se a gente quiser olhar concessões de privatizações rodoviárias, a gente pode olhar também. Ou telecom. Então, a nossa tese de diversificação é justamente para que a gente não fique monotemático somente em um setor. Então, acho que existe esse hedge aí, essa possibilidade, se algum setor ficar pior, a gente olha outro. Perfeito. Deixa eu correr. Tem duas perguntinhas aqui, olhando mais em termos de yield do fundo. O que o fundo entregou nas últimas amortizações? E a outra pergunta é liquidez hoje do XPIE no mercado secundário. Tá, legal. Liquidez diária. Boa. Vou começar por essa última pergunta e depois eu entro nos dividendos, né? O XPIE é um fundo hoje de pouco mais de 200 milhões de reais, então ainda é um fundo pequeno, a gente precisa rampar, crescê-lo, nós vamos fazer isso em breve. É um fundo que vai ser a nossa plataforma para investimentos de infraestrutura da Asset. Então, enxerguem os fundos imobiliários, futuramente vocês vão se lembrar aqui do que a gente está falando, que os FIPs e ES vão ser realmente muito grandes, vão ser oportunidades de investimentos. Então, a liquidez do fundo, por ele ser um fundo pequeno, é uma liquidez diária de 200, 250 mil reais. Então, é pequena a liquidez, mas uma vez que a gente pulverize, que a gente cresça esse montante e o passivo também seja pulverizado, a nossa expectativa é que ele seja um fundo realmente muito líquido. A gente espera, então, poder fazer isso rapidamente. E em relação aos dividendos, né, a gente fez agora em abril o aniversário de um ano do fundo. Eu comentei um pouco mais cedo, o nosso primeiro dividendo foi pago em novembro, então com menos de um ano, de um aniversário de um ano, o fundo pagou R$ 2,50 por cota. Agora, no mês de fevereiro de 2020, nós pagamos mais R$ 3,59 por cota, e mais recentemente agora, no mês de maio, nós pagamos R$ 1,73. Então o fundo tem um rendimento aí de mais de 8% de yield no primeiro ano, né, que é um primeiro ano sempre mais desafiador, a gente tem que rampar, ou às vezes tem algum ativo que você demora um pouco mais para alocar. O primeiro ano de operação você tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente acha que entregou o resultado. Nosso fundo ele tem esse track record, ele já se provou. Então, acho que para o investidor olhar os nossos relatórios, participar dos nossos calls trimestrais, vocês vão ter bastante segurança de que é um produto muito bem tocado, com ativos de extrema qualidade e um retorno super interessante. O nosso retorno-alvo líquido para o investidor é IPCA mais 7. Hoje em dia, nesse cenário de 2,25 de CDI, possivelmente até caindo um pouco mais, é um ativo realmente com prêmio, com bastante prêmio em relação até ao setor imobiliário. Por isso que a gente acredita muito que as pessoas vão agora se mexer, vão ter que sair da renda fixa, já vem nesse movimento há algum tempo. Os CRIs do setor imobiliário, os fundos imobiliários de CRIs, pagam, no geral, aí, o IPCA mais 6% na média, é o que eles se propõem a pagar. Né? Então, você está falando no IPCA mais 7%,
ainda isento aí de imposto de renda também nos dividendos e também no ganho de capital. Isso para pessoas físicas, óbvio. Então, tem sim um prêmio ainda em relação às ofertas aí de muitos fundos imobiliários que nós vemos hoje em dia. O que você se propõe a pagar nos próximos 12 meses? O fundo está IPCA mais 7? Como está a sua projeção Sim. de... O que é importante a gente olhar, Leandro, é o preço da cota. Né? Então, quando a gente fala de IPCA mais 7 líquido, né, já tirando todos os custos de taxa de administração, etc., considerando a cota a 100. O preço da cota está hoje abaixo de R$100. Então, é uma oportunidade que o retorno, obviamente, está mais alto. Né? O IPCA mais 7 é com a cota a 100. Hoje a gente está falando de IPCA mais 8, mais ou menos, e dependendo do preço de entrada. Então, para os próximos meses, a gente espera entregar esse pagamento. No nosso relatório, a gente divulga reais por cota. Né? Obviamente que tem sempre o impacto do IPCA. Então, é difícil você cravar o reais por cota, porque o IPCA varia. Por exemplo, esse ano, o IPCA, no final do ano passado, todo mundo esperava que seria 2003, ele está abaixo de 2, está 1,6, 1,7 a expectativa de inflação dos 12 meses de 2020. Então, a variação é essa, mas de yield real, né, do pagamento real, ele é por volta dos 7% mesmo, com um portfólio maduro, cada vez mais próximo aí da maturidade. Então, acho que esse guidance que a gente dá para o mercado. E qual que é o valor patrimonial hoje da cota? É 100? É próximo de 100, R$ 99,25 o valor patrimonial. Perfeito. Eu vou passar para a próxima pergunta. O que acontece quando vencer os contratos que vocês têm aí com os ativos de geração e transmissão? O que vai acontecer no caso? O fundo ele tem direito de explorar esses ativos? O que acontece no vencimento? Ótima pergunta também, Leandro. Não sei se foi algum dos participantes, mas o que é importante? Isso tem bastante relação até... Legal, Thiago, boa pergunta. Tem uma ótima relação até com aquela história que você perguntou, Leandro, de amortização e rendimentos. Né? No caso das transmissoras, os 30 anos, uma vez que acaba a concessão, acabou. Você devolve o ativo, né, para a União. Então, você não tem direito de explorá-lo mais tempo. No caso da geração, tem algumas especificidades. Por exemplo, o setor solar é um setor que as placas têm garantia normalmente de 25 anos. Então, às vezes você tem um contrato até mais curto, de 20 anos, e depois você vai ter que entrar no mercado livre, né, que não é um ambiente regulado. Às vezes os projetos podem nascer também no ambiente livre. Ele não vai participar de um leilão regulado, ele pode vender energia para uma contraparte privada, então fazer um contrato bilateral com uma grande empresa. Então você tem período de autorização, né? No caso de uma eólica solar é normalmente de 30 anos. Por que eu falei que tem essas especificidades? O setor, por exemplo, de pequenas centrais hidrelétricas ou de hidrelétricas, as autorizações elas são permitidas já renovações. Você tem lá os 30 anos de autorização e depois você pode pedir uma renovação por mais 30 anos, né, que é um que a gente chama dentro da ANEEL. Isso já foi feito, inclusive. Né, a gente tem hoje PCA Gás no Brasil, hidrelétricas com quase 100 anos, né, de 1900 e bolinha, 1910. E essas renovações você tem que pagar o uso do bem público, né, que é chamado de UBP. Então, quando a gente fala de transmissão, acaba a concessão, você devolve. Quando a gente fala de geração, a gente tem que ir um pouco mais no detalhe. Pode ser 30 anos, depende se o contrato é de 20, depois você vai para o ambiente livre, você pode nascer no livre mais uma vez. E no setor hídrico, ele pode ser até mais longo. Então, e aí isso é um ponto que é importante ser observado mesmo. Nosso fundo ele não tem prazo, é um fundo de prazo indeterminado. E por isso que Os ativos atuais hoje é relacionado à energia solar, geração de energia solar, correto? Exatamente. Então, especificamente para esse ativo, você teria um contrato aí de 30 anos e batendo os 30 anos você pode ir para o mercado livre. Ou então pode haver uma possibilidade de renovação desse contrato por mais 30 anos, correto? Isso. Por exemplo, a gente tem hoje 2 projetos solares. Né? Uma empresa chamada Sol Maior, aquela que eu comentei lá do Tocantins. Essa empresa vendeu energia no ambiente regulado, que a gente chama de ACR. Um leilão de energia de reserva foi feito em 2015, então a energia está vendida pelos próximos 20 anos. Quando a gente olha para, por exemplo, então essa planta, ela tem 20 anos de contratação, depois dos últimos 10 anos ela pode entrar no mercado livre e vender energia para qualquer um. Lá no estado do Tocantins, quem tiver no submercado do norte do país, vai poder comprar energia de Sol Maior. E a gente tem a Atom, que é uma empresa que é geração solar, mas essa empresa ela está dentro de geração distribuída, né, que são contratos que você tem até uma limitação de 5 megas, que você pode produzir sua própria energia. Então, desde uma pessoa que tem
uma placa solar no teto da casa, no rooftop, ou até a Atom, que fez contratos com grandes empresas, até o limite de 5 megas, e tem que ser consumido dentro da mesma distribuidora, dentro da mesma concessionária de distribuição. E aí são contratos que variam, que são contratos privados, de 10 anos, de 15 anos, e a placa também tem essa garantia que eu comentei, né, um módulo lá de 25 anos. Então você pode, ao final do contrato que você tem privado, fazer um outro contrato, vender no ambiente livre, ou fazer um outro contrato dentro do ambiente de GD. Então, assim, cada caso é um caso dentro das geradoras, mas no nosso próprio portfólio existe esses dois exemplos. Ótimo. Os ativos, e hoje esses ativos de geração dentro do XPI, eles estão totalmente contratados, seja no ambiente livre, no ambiente regulado, no caso? Perfeito, Como é que perfeito. Foi a pergunta do Sérgio aqui. A gente tem, Sérgio, por exemplo, 6,12 megapico na nossa planta lá de Sol Maior, que eu visitei até agora nesse período de Covid. Estive lá no município, lá entre Miracema e Miranorte, em Tocantins. A planta está em estágio excelente. A energia está 100% vendida, então ela não tem excedente, até porque o contrato de leilão de energia de reserva ele não permite você vender os excedentes no mercado livre. Ele é liquidado dentro do próprio contrato, né, os leilões de reserva. No nosso caso da Atom, a gente tem contratos âncoras. Né, a maioria dos contratos é com a Claro, a empresa de telefonia, e aí alguma parte do contrato ainda está descontratado, mas assim, 70%, 80%, algumas plantas 100%. Lembrando que a Atom são 6 plantas, né, 4 estão em operação e 2 estão em fase final de obra. Então, a maioria dos contratos dos 6, 5 são com a Claro, que são os contratos âncora, e alguns outros contratos menores, com empresas de saneamento, com empresas de varejo, mas todas empresas grandes e com contratos acima de 10 anos de prazo. E aproveitando, o Sérgio fez uma outra pergunta aqui. Quanto dessa receita hoje do fundo vem de ativos de transmissão, mais ou menos em percentual, e quanto vem de ativos de geração? E ele emendou o seguinte, que esses riscos de ativos que ainda estão em desenvolvimento, ele pode afetar, qual que é o percentual que ele representa hoje dentro do fundo? Assim? Ele está gerando receita, não está? Está só em desenvolvimento? Enfim, Ótimo. Uma preocupação com relação a esses ativos aí. Claro, Sérgio. Hoje a gente tem em transmissão, 60% do fundo está alocado em transmissão e os outros 40% em geração. 60% do fundo em transmissão, 30% em geração, a gente tem 10% hoje de caixa. Dos ativos que estão hoje, mesmo em fase de obra, né, o que é o instrumento que eu expliquei, Sérgio? Não sei se você já tinha entrado, né, mas a gente fez nesses veículos dívidas conversíveis. Então, durante o período da obra, nós colocamos o capital, mas com uma senioridade em relação ao equity, porque a gente começa, como é dívida, a gente está senior ao equity, o equity está subordinado à nossa dívida. E esses contratos, eles rendem por volta de IPCA mais 9,5. Então, mesmo durante a obra, os nossos ativos eles estão pagando rendimentos, porque é uma dívida que tem aniversário de pagamento de 6 meses, de 1 ano. Então, para te tranquilizar, embora os ativos, alguns deles, né, para te exemplificar, o nosso portfólio, por exemplo, hoje de Arteon, ele já está 60% pronto, que são as linhas de transmissão. Tem 2 ativos que estão agora em fase final, que vão entrar no final do ano. Da Atom, comentei, né, dos 6 projetos, 4 estão prontos. Sol Maior está 100% operacional. E a gente tem as linhas da Lyon, que estão também em fase de obra, mas no horizonte de 10 meses elas vão estar prontas, da LC Energia. E a gente também tem um contrato dentro da Camptilo, que é entre a operação agora em setembro. Então, assim, nosso portfólio, que não é operacional, está muito próximo de entrar em operação, e a gente tem bastante segurança pelo esse acompanhamento que eu comentei com você que a gente faz. E eu acho que a vantagem é que o instrumento foi muito bem pensado. Embora esteja em obra, a gente já paga rendimento, porque a gente fez esse instrumento que tem aniversário de cupom, né, de pagamento de juros semestrais anual. E eu vou emendar falando que, enfim, você mencionou a respeito dos ativos, a gente falou que boa parte dos ativos, no caso de geração, é geração solar, né? E se você, então, aproveitando o seguinte, você também enxerga a oportunidade de investir também em usinas eólicas, na parte de geração eólica, ou então aquelas pequenas centrais hidrelétricas, o PSH, no caso, ou talvez participação em usinas hidrelétricas, enfim, em tipos alternativos de geração de energia. Ótimo. Nós já temos, né, a gente está falando mais especificamente do XPE, mas lembrando que o XPOM é um outro veículo que a gente gera e que tem 2 ativos, uma PCH e uma eólica. Então, nós já conhecemos bastante desses outros tipos de geração. Nós somos agnósticos em relação a tipo de geração. Para falar que a gente faz qualquer coisa, com exceção de energias sujas, que a gente tenta se afastar, por exemplo, carvão, óleo diesel,
são, eu acho que, mais difíceis, até pela questão de tema ambiental. Térmicas a gás, né, a biomassa, são mais amigáveis do ponto de vista ambiental. Mas, olhando para as energias renováveis, a gente gosta de todas elas, a gente analisa todas elas. Solar, eólica, hídrica. Então, a gente tem possibilidade no nosso pipeline. Hoje a gente estuda projetos em todos os setores de geração. Eu vou passar a última pergunta, que a gente já passou um pouquinho do nosso tempo aqui, é a última do Bosco, né? Então, poxa, se o contrato ele vai até 25 anos, no caso, até 30 anos, e você não tem, enfim, uma renovação contratual até lá, pô, a cota pode ir a zero. Não acho que a cota vai a zero, né? Você tem um valor, enfim. Sim. Eu não sei se essa é uma pergunta fácil de responder. Mas é uma pergunta interessante pelo seguinte: a gente, nos nossos modelos, até para quando a gente divulga, né, a taxa interna de retorno implícita que o fundo tem, com a cota 100, a gente não assume valor residual. Então, por exemplo, no contrato de sol maior, embora a planta possa durar 30 anos, a gente modela 20. A gente só modela o contrato. A mesma coisa com a ATO, a gente só modela o contrato. Então, isso na realidade é um upside. Se chegar lá no ano 20 e a gente conseguir vender energia, é um upside para a cota. Se a gente não conseguir vender energia, garanto que no mínimo a gente vai vender para sucata. Então, assim, algum valor residual existe, mas a gente considera zero. A mesma coisa no XPOM. Pipoca, que é uma PCH que a gente tem, o contrato dela, a autorização acaba em 2031. Depois disso, essa renovação existe. Então, a gente vai lá e usa o cálculo para fazer o BP, operar mais 30 anos. No caso de GHU, a gente assume zero, que é uma planta eólica já um pouco mais defasada, são 27 megas de fator de planta. Então, hoje ela não é muito competitiva. Mas a gente sempre faz essa análise para realmente não colocar uma premissa que a gente não entregaria. A gente prefere surpreender positivamente, dar um upside para o cotista, do que, obviamente, chegar lá no final e falar, não, modelando um negócio que não existe. Então, mas é uma boa pergunta aí que o Bosco fez. Perfeito. Bom, eu vou ir para o encerramento, a gente estourou um pouco o nosso tempo aqui, Túlio. Só relembrar, então, todo mundo que assistiu, o Túlio é o gestor do XPIE11, tá? Hoje o valor da cota está R$ 93, é um fundo que paga IPCA mais 7 com a cota 100, ou seja, há uma oportunidade ainda no mercado secundário para você conseguir um cupom aí até superior a 7%, né? De repente IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8% no preço de cota atual. Eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais aí, Túlio, fica à vontade e depois eu me despeço. Pode, pessoal, eu queria agradecer imensamente o interesse, a participação de vocês. É assim que essa indústria, que esse produto de FIP vai crescer. Então, fiquem à vontade para acessar o nosso canal de RI da Asset, para acessar Leandro, Bianca, eu, todo mundo é super aqui responsivo, super amigável na interação. Mais uma vez, agradeço a todos e boa expert para vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa expert para todo mundo e aproveitem bem o decorrer do dia. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Um forte abraço para todo mundo. Valeu. Valeu.